Hoje eu vou ensinar para vocês um método de alfabetização. Geralmente, quando a gente vai ensinar as crianças sobre o alfabeto, a gente ensina as letras, o nome das letras do alfabeto. E às vezes ela conhece todas as letras do alfabeto, mas não sabe ler. E qual é o segredo? Ela aprender os sons de cada letra. Se ela conhece os sons de cada letra, automaticamente ela vai conseguir ler tudo, juntando os sonzinhos, claro, de cada letra. Então aqui eu vou começar a ensinar o alfabeto, não na ordem alfabética, tá? Para que a gente aprenda os sons de cada uma. Então eu gostaria que vocês observassem bem a boca, como a boca fica para cada som, e escutassem com bastante atenção o som que cada uma vai fazer. Então a gente começa aqui. X. Som do X. X. H não tem som. Então H mudo. R. O R eu vou ensinar de uma maneira bem exagerada, porque isso vai facilitar a leitura de muitas coisas depois. Então o R eu vou ensinar como rrr, igual aquele choro do Kiko, né? Rrr. O R é rrr. Depois que a criança conseguir ler o R, você vai ensinar para ela que em alguns casos, no início de palavras, por exemplo, ela vai ter um som mais forte de r, mas isso é depois. Primeiro, você deixa que ela mesma leia como r. O L. L. Observa que o L só levanta a língua. L. L. E sai o som. O W tem dois sons. O primeiro som pode ser U e o segundo som V. Para, por exemplo, o nome Wellison e o nome Valdeci. Escrevo os dois com a mesma letra, W. O som do Z. Z. É como o barulhinho que as abelhas fazem. Aqui eu tenho a letra D. A letra D vai ter um som que pode confundir um pouco na cabeça da criança com a letra T. Então, eu vou ensinar o D, D. D. E o T, T, T. O T é mais forte. Se você colocar na ordem alfabética, sempre as letras que vêm antes e posteriormente tem uma que tem um som parecido que confunde, as letras que vêm antes têm um som mais fraco. As letras que vêm depois têm um som mais forte. Por exemplo, na ordem alfabética, o D vem antes do T. E ele tem um som um pouco mais fraco do que o T. D, T, D, T. Quando você fala o D, T, a língua ela tem uma pequena diferença de posição que eu acho que a gente não consegue perceber assim no vídeo, tá? Então já ensinei as duas aqui, certo? Então, sempre bastante atenção nas letras que têm sons próximos, que têm sons parecidos. As crianças se confundem muito porque trocam, né? Às vezes não que elas não sabem, mas porque elas ouviram aquele som. É o caso também do B, que é B. B. E o P, que é P.
Observa que esse é mais forte, como se você também apertasse mais a boca. B, 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 b. Também nesta lista estão as letras F, e a letra V. F mais fraco, V mais forte. Você percebe isso principalmente quando fala palavras. Faca, vaca. Faca, vaca. Aqui a gente tem o C. O C tem 2 sons. Então, o primeiro som do C, que a gente vai ensinar como primeiro, porque ele usa mais letras. Ele usa a letra A, O e U. E vou ensinar com o som de K. Mas tem 2 letrinhas, que é o E e o I, que vão fazer o C mudar. Agora ele não vai mais ser K, ele vai ser S. Som do C, K, mas com o E e I faz S. Certo? Som do C, é como que sua língua fosse interrompida antes de chegar nos dentes. É interrompida ainda no céu da boca. Aqui a gente vai ter uma outra letrinha que confunde às vezes, né, o som, por causa do som do C. O S, o som do S, é o mesmo som que é usado com o E e com o I lá da letra C, tá? Então, mas ele é para todas as letras do alfabeto. Sempre vai ser S. Se ele vem no final da palavra, ele vai ser S. Flores, flores. Então, S. Se vem no começo, saia. Então, sempre é o som de S. O M. O M, só você fechar a boca com o som que deveria sair e Então, eu sempre ensino o M com o som que vai sair, mas você fecha a boca. E o N, que é parecido com ele, principalmente no final das palavras, né, ou entre as palavras, que ele não fecha a boca, o N você vai falar também, também, tá? Também. Então, eu sempre fecho a boca quando eu falo M. Meia, mosca. E o N eu não fecho. Tanto. Tem um Nzinho entre, ó. Tanto. Navio. Canto. Canto. A minha boca sempre ficou aberta, porque o N não fecha. Isso é, inclusive, uma dica que pode ser usada para quando as crianças têm dúvidas se a palavra é com M ou com N entre, né? Ou no final das palavras. Vogal O, são as mais fáceis. Por que as vogais são as mais fáceis? U, porque o nome e o som é exatamente o mesmo. O, U.
é o nome da letra e é o som. Essas, inclusive, são as que a gente costuma ensinar primeiro, porque elas são simples, são práticas, é nome, aqui, I, E. Às vezes, ensinando também, o E vai ter som de E, mesmo sem acento. E. Eu gosto de ensinar como E, que fica mais fácil para ler a maioria das palavras. E também não confunde quando a criança quiser escrever você é linda, ela vai escrever você é linda, você... Ela sabe que tem uma diferença entre o E e o E, tá? J. O som do J também é único. Sempre. Joga o som pra cá pra fora, mas fecha a boca. Jacaré. Jabuticaba. Júlia. O K é o mesmo som do C. Não vai mudar. É K. O som também prende aqui. K. Só que a gente sabe, né? Que as letras Y, W e K, elas foram acrescentadas no nosso alfabeto. Mas agora a gente já usa tudo, né? E vamos ensinar tudo também. A. Então sempre coloca uma consoante antes. Por exemplo, a que eu usei. Jacaré, o J. Já formou aqui, ó. A. Quando eu ensinar o que, eu sempre tenho que ensinar que o que sempre vai ser usado com o. Ele não é usado sozinho, ele casa com um aqui e é esse casamento de gente antiga, sabe, que durava para sempre, esse tipo de casamento. O que sempre vai ficar com o U. E dependendo da letra que vem depois da vogal, eu vou mudar, tá? Por exemplo, aqui eu tenho que. E quando você ensinar para criança o som do que é praticamente, é parecido, um pouco parecido, tem uma semelhança ali com o som do C, né? Mas ele sempre é usado com o, C não. Tanto é que algumas crianças confundem, às vezes escrevem, por exemplo, quantos com C, né? Mas ensine que é que o. Vai formar o que, o som dele, que, para quilo, por exemplo. E com E, quelônio, que, o próprio que. Então sempre vai ser. Por isso que eu gosto de ensinar o som de E e não de E, para não ficar que, né? Que, tá? Então sempre ensina que eles andam juntos. E eles aqui andam juntos. E aqui vai formar que. Quando eu vou pro O, eu já vou mudar o som dele, porque o O vai me pedir um som diferente. E o A também. Então vai ficar quó, quó e quá. Lembra do patinho? Quá, quá. Para fazer o som do patinho, você precisa de 3 letrinhas. Quá, quá. É o que vai sair depois. Quantos, qual. Tá? E o som do Y, I, é o mesmo som do I, I. E o som do G. Qual o som do G? G. Ele prende aqui, você meio que fecha a boca, empurra a sua língua para o céu da boca, vai ficar a língua espremida. G. G.
como se tivesse engasgado com alguma coisa, né? G, g. Esse som você ensina por quê? Você vai usar ele com A, G, A, G, A, G, A, G. Você vai ensinar ele com O, G, O, Go, 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 Go. E você vai ensinar com U, com Gu, 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 Gu. Mas tem duas letrinhas que vão mudar o som desse G aqui. É o I e é o I. G com I, muda o som, vai ficar J. O mesmo som do J. Só que J. Esse som só vai acontecer com I e com E, tá? No caso do som do J é com todas as letras, porque o som do G é G. Por que eu digo que o som do G é G? Porque ele é usado com mais vogais, com A, com O e com U. Com E e com I eu faço J. Então é basicamente isso. Se a gente ensinar esses sons das letras para as nossas crianças, não precisa ser tudo de uma vez como eu fiz agora, tá? Você ensina por parte. Você pega, por exemplo, hoje a gente vai estudar a letra Z, o som do Z. Primeiro, é bom você ensinar primeiro as vogais. Ensine todas as vogais, porque depois ela consegue fazer a formação com isso aqui, tá? Ensine todas as vogais, porque já é o nome, já é a letra. Depois, se você tem um alfabeto pregado na parede do quarto do seu filho, você sempre vai falando com ele, qual é o som dessa, o som dessa, tá? São dicas, tá? Depois você vai acrescentando. Como agora eu vou formar as palavras, eu deixei para gravar um outro vídeo sobre isso. Então, primeiro se liga no som, aprende o som, ensina o som e depois você começa a ensinar as palavras e você vai perceber que a criança vai aprender assim, ó. Nunca subestime sua criança, ela é muito inteligente.